Ele está em seu 5º mandato como vereador por Cuiabá e faz parte da base de apoio do prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB. Mas desde que assumiu a presidência da casa em fevereiro deste ano, tem adotado uma postura mais independente. Nossa República desta semana conversa com o vereador do PL e presidente do Legislativo cuiabano, Chico 2000. Presidente, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo. Eu é quem agradeço, Mauro, e é um prazer estar aqui, é um prazer poder estar falando com você e com todos que nos assistem nesse valoroso programa que é a Nossa República. Então, estou pronto e começamos a hora que você quiser. Muito bem, vamos começar já, então. Eu gostaria de saber, presidente, o senhor está com 5 mandatos, o senhor tem, ao longo desses últimos anos, dos 2 mandatos do prefeito Emanuel Pinheiro, se mantido como base do governo municipal, mas, quando assumiu a presidência, o senhor adotou uma postura um pouco mais independente. O senhor se colocou numa condição de magistrado para atender aí, naturalmente, os seus pares aí na Câmara. Como é que tem sido isso? Por que o senhor tomou essa decisão de ter um pequeno distanciamento do prefeito Emanuel Pinheiro e da base, desse dia a dia aí, do apoio que o senhor dava antes à Prefeitura Municipal? Bom, primeiro eu quero dizer, Mauro, que enquanto estive vereador nesta casa, de 2017 até 2022, eu sempre fui parceiro do prefeito Emanuel Pinheiro, defendi a sua gestão, especialmente os seus primeiros 4 anos, que foram impecáveis, né? As operações existiram, as denúncias existiram, mas no que se refere às ações efetivamente realizadas, foram impecáveis os primeiros 4 anos. A partir do momento que assumimos a presidência da Câmara, nós precisamos respeitar todos. Nesta casa existem vereadores de situação e vereadores de oposição. O presidente, ele é vereador de todos, né? Não ficaria bem visto pela sociedade e por todos os pares dessa casa o presidente defendendo a gestão atual, não fazendo críticas à gestão atual. Quer dizer, não ficaria bem para a imagem desta casa, para a imagem deste parlamento, para a imagem do presidente. Então, eu adotei o critério de que eu estou presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, a minha base é a Câmara Municipal de Cuiabá e vou trabalhar para Cuiabá. Naturalmente que as ações positivas do Executivo serão elogiadas, também serão criticadas as negativas. Quero dizer que existem hoje 9 vereadores de oposição, os quais também precisam ter reais condições de trabalho. Então, o presidente ele age errado quando ele se posiciona como base ou se posiciona como oposição. Em razão disso, eu sou presidente de um parlamento, respeito as divergências e vou conduzir os 2 anos de mandato, se assim Deus me permitir, desta forma, de forma imparcial, dando oportunidade a todos os vereadores
para fazer os seus posicionamentos, sem que este presidente esteja interferindo no posicionamento de A ou no posicionamento de B. O senhor falou agora há pouco na questão da imagem, a sua preocupação com a imagem da Câmara, com a imagem do Legislativo cuiabano, e durante muito tempo se atribuiu ao Legislativo cuiabano, à Câmara Municipal de Cuiabá, a pecha de Casa dos Horrores. Por, às vezes, posicionamentos exacerbados ou por comportamentos inadequados em relação à instituição que é o Parlamento Municipal. O senhor acha que é possível mudar completamente essa imagem? O senhor acha que os vereadores desta legislatura estão conseguindo elevar mais o nome da Câmara Municipal? Bom, o que eu tenho dito, Mauro, é assim, esse parlamento ele é maior que todos nós. Todos nós chegamos aqui e vamos passar, ficando aqui a quantidade de mandato que for, mas não é ad eterno. O parlamento é. Porquanto eu não entendo que seja justo estabelecer a esta casa a pecha de Casa dos Horrores em razão da ação isolada de um vereador ou de outro vereador. Se entendem que deva estabelecer alguma pecha, que estabeleça para aquele que realizou a baixaria ou a irregularidade, seja qual for, e não para o parlamento. O parlamento é uma casa composta por 25 vereadores, por um corpo de funcionários efetivos, um corpo de secretários capacitados. Então, não é justo atribuir-se a este parlamento essa pecha, que atribua àquele que deu origem. E é isso que eu tenho dito para os vereadores. Eu tenho dito isso. O vereador que realizar qualquer situação irregular, qualquer ato antiético e que for criticado, ele que incorpore a crítica, porque eu não vou deixar que esta crítica incorpore esta casa, né? Então é isso, não é justo. Acho que já estamos, de forma muito, muito humilde, já estamos começando a mudar essa imagem. Nós temos uma relação extremamente positiva com todos os poderes, com o poder executivo municipal, com o poder legislativo estadual, com o judiciário, com os órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público. Fizemos a todos a visita institucional, participamos de diversas ações junto a estes órgãos, exatamente para quê? Para que nós possamos ter uma Câmara mais próxima deles, dessa forma agirmos com muita probidade, com muita clareza, um portal de transparência efetivamente transparente, consultando o Tribunal de Contas ou o MP quando temos dúvida dessa ou daquela ação. Enfim, é dessa forma que nós estamos conduzindo a casa, respeitando os servidores, valorizando os servidores, dando a eles cursos para que cada vez mais entreguem um serviço com mais qualidade a esta casa e à população cuiabana. Então, eu tenho certeza que nós já estamos começando a mostrar uma Câmara diferente. Eu não tenho dúvida, presidente, que a atitude, o exemplo, ele acaba se refletindo, obviamente, na imagem de uma instituição, seja ela qual for. E eu vou lhe perguntar a posição que a Câmara de Vereadores vem tomando em relação à Comissão de Ética, a análise do caso da vereadora Edna, sem entrar em nenhum juízo de valor, porque isso está em andamento ainda, está em apuração e tal.
Mas eu queria saber o seguinte, quer dizer, muitas vezes a gente vê, até a própria Assembleia Legislativa, por vezes, tem uma atitude mais corporativa, né, de defesa de seus membros, ainda que o membro esteja extremamente errado, equivocado na sua atitude, mas a Assembleia tem agido de uma forma um pouco, eu diria, leniente em relação a tomar uma atitude firme e correta de se apurar os fatos, se investigar, se julgar aquele membro que cometeu a falta. E a Câmara parece que adotou um rito completamente diferente, né? O rigor na apuração, com um amplo prazo, com ampla possibilidade de defesa de quem está sendo julgado. E como é que o senhor tomou essa decisão? De que maneira isso foi tratado internamente na Câmara pelos vereadores, sem que houvesse prejuízo de um lado e nem seja uma posição ideológica, ou enfim, que seja uma posição de defesa da imagem, da lisura do Legislativo? Veja só, Mauro, eu disse à Comissão de Ética que eu não participaria de nenhuma oitiva, de nenhum ato realizado pela Comissão de Ética no curso desse processo. Eu não estaria presente, eu não gostaria de deixar a impressão de a presença do presidente, ela impõe uma situação de constrangimento ou veio confirmar a sua vontade. Então, em razão disso, eu não participei, mas eu disse à Comissão de Ética que o sonho de se conquistar um mandato, ele é um sonho de muitas e muitas noites. É uma conquista extremamente difícil e que isso precisa ser respeitado. Em função disso, o processo ético precisa transcorrer com toda a clareza, embasado naquilo que nós temos de legislação local, dado àquele que está sendo investigado todo o direito ao contraditório, sempre. O direito à defesa é um direito constitucional e que precisa ser garantido sempre, para que, ao final, se tenha o fato efetivamente apurado e o plenário possa se posicionar com base numa apuração isenta, numa apuração respaldada por critérios éticos, respaldada pela verdade. E é assim que eu entendo que deva funcionar as comissões aqui nessa casa. Não somente a Comissão de Ética, mas as outras comissões permanentes que nós temos nessa casa também devem funcionar dessa forma, né? Ao final, é um juízo de valor de cada vereador, mas para que ele tenha condições reais de fazerem o seu posicionamento, aí é natural que eles precisam ter um relatório muito bem feito, muito bem embasado, com posições da comissão bastante clara. Essa é a orientação que eu dei para a Comissão de Ética, mas em momento nenhum sem qualquer espécie de interferência deste presidente. Como é que funciona efetivamente essa questão da verba indenizatória? O vereador recebe, o chefe de gabinete também recebe, tem uma finalidade específica esse recurso, precisa prestar contas ou não precisa? De que maneira isso funciona? De que maneira cada vereador precisa se comportar em relação à verba indenizatória?
Bom, veja só, Mauro, existe uma legislação própria que estabelece tudo aquilo que é possível e a forma como deve funcionar. Essa é uma verba indenizatória que é paga ao chefe de gabinete em razão à restituição de valores por ele gastos antecipadamente. Com quê? Com o próprio gabinete. Não é com ele, é com o próprio gabinete. Gasto por quem? Por ele, chefe de gabinete. Essa é a base dessa verba indenizatória. Só para que quem está nos assistindo, presidente, compreenda, essa verba então é utilizada, por exemplo, aluguel de veículo, combustível, material de expediente, é isso? Basicamente isso. Combustível do gabinete, um material de expediente emergente que falta, um café da manhã para uma autoridade que está se recebendo no gabinete, enfim, para custeio do gabinete, nas despesas já realizadas pelo chefe de gabinete. É isso. Certo. Né? Então, é diferente. E a prestação de conta? Bom, é natural que cada chefe de gabinete, ao efetuar a despesa, ele tem, quando ele paga, ele tem um documento que respalda ele pelo pagamento, é feito um relatório de tudo isso, encaminhado ao setor financeiro da casa, o setor financeiro encaminha para a presidência, e aqui na presidência a nossa assessoria analisa individualmente todos os relatórios e autoriza o pagamento, que é o reembolso dos valores gastos pelo chefe de gabinete. Muito bem. Só para ficar essa coisa mais clara em relação a essa polêmica toda envolvendo a vereadora Edna. Mas, presidente, eu queria falar um pouquinho da nossa querida Cuiabá, da nossa capital, com tantos problemas, mas também que nos dá tantas alegrias. Eu conversei recentemente com alguns expoentes da Cuiabania, como Hernani Calhau, como o representante lá da UFMT, que é uma figura conhecida também, da família Arruda, que estão tratando da questão do centro histórico de Cuiabá, do Casaril, da ocupação daquele espaço. E a gente chega à conclusão que, de uma maneira geral, o poder público, e aí a Câmara incluída nisso, vira um pouco as costas para o centro histórico. Existe alguma discussão interna entre os vereadores no sentido de buscar uma solução, um encaminhamento, de cobrar da prefeitura investimentos, ações que possam mobilizar o centro histórico, fazer com que ele se movimente com eventos, com realizações, com a instalação de instituições públicas, municipais lá no Casaril. De que maneira o senhor vê a questão do centro histórico? Eu estou falando aí porque depois eu vou explicar aqui ao telespectador que o senhor anunciou já até a vontade de disputar as eleições próximas no ano que vem. E com toda a legitimidade, né, tem essa condição. E eu queria entender como é que o senhor vê certos problemas da cidade de Cuiabá. E aí a questão do centro histórico. De que maneira a Câmara pode contribuir nesse debate, na solução das dificuldades que o centro histórico enfrenta. E aí eu estou falando da violência, do tráfico, dos moradores de rua, enfim, da falta de gente, o comércio definhando, enfim, por falta de ocupação desse espaço. Bom, muito boa pergunta. Eu quero dizer que
com relação ao centro histórico, algumas coisas já se iniciaram, acho que da gestão, salvo engano, Wilson Santos para cá, iniciaram algumas ações no centro histórico, como alguns calçadões, né? Ações ali no Morro da Luz, quer dizer, algumas coisas já aconteceram. Existe um projeto muito grande nesse sentido, mas que faltou coragem à gestão Emanuel Pinheiro de levar adiante. Não é um projeto fácil, mas é um projeto que precisa ter determinação, austeridade e cobrar daqueles que têm obrigação de fazer, como, por exemplo, a Energisa. No centro histórico, aquele mundo de postes imundo, cheio de fios pendurados, fios que não são utilizados mais, fios de internet que já não tem mais internet, aquela coisa horrível. Aquilo ali teria que ser tudo subterrâneo. Existe processo nesse sentido, projeto nesse sentido, mas faltou coragem, faltou determinação da Prefeitura Municipal de Cuiabá levar adiante. E aí envolver o Tribunal de Contas, envolver o Ministério Público para fazer uma grande transformação no centro histórico. Precisamos deixar claro também, Mauro, de uma das maiores deficiências no centro de Cuiabá. E aí nós estamos falando do centro histórico, então, no centro histórico de Cuiabá. Acessibilidade. Acessibilidade. A pessoa com deficiência, a pessoa com mobilidade reduzida, o idoso, a idosa, eles têm dificuldade de andar no centro de Cuiabá. Calçadas estreitas com poste fincado no meio da calçada, rampas, quando existe, não obedece os aspectos técnicos que precisam ser obedecidos, enfim, ponto de ônibus sem acessibilidade. Então precisa se começar por aí, num grande trabalho de acessibilidade. Por exemplo, aqui na Câmara Municipal de Cuiabá, isso já está despachado com o Tribunal de Contas, já estivemos despachando também no Ministério Público. Nós já temos o projeto pronto para refazermos toda a acessibilidade no entorno da Câmara. Agora, não adianta você falar de acessibilidade no entorno da Câmara se você não tratar a acessibilidade dos pontos de ônibus até a Câmara. Então, o projeto nosso de acessibilidade ele vai do ponto de ônibus mais próximo da Avenida Dom Bosco na Câmara, do ponto de ônibus mais próximo da 13 de Junho na Câmara, do ponto de ônibus mais próximo da Isaac Póvoas na Câmara. Então, nesse quadrilátero é por onde estará as ações da Câmara Municipal de Cuiabá, jogando duro, jogando pesado para cima da Energisa, fazendo ela movimentar postes que estão atrapalhando passagem, em especial do idoso e da pessoa com deficiência de locomoção, né? Então, para o município faltou isso, faltou coragem, faltou determinação para, se não concluísse todo o projeto, pelo menos avançasse bastante, de modo a deixar um caminho já trilhado para as próximas gestões. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Presidente, esse é um assunto realmente muito importante, porque todas as cidades históricas, e Cuiabá é uma cidade histórica, né? Mato Grosso tem uma história importante na Constituição do Brasil, mas todas as cidades históricas, a gente conversou muito sobre exemplos no estado vizinho de Goiás. Toda cidade pequena, com um casario histórico,
ele trabalha isso de uma forma muito eficiente e acaba virando um grande negócio para a cidade, porque atrai turistas do mundo inteiro, né? Então, Goiás tem Perinópolis, tem Goiás Velho, tem uma série de cidades que procura manter em boas condições seu casario, com uma ocupação focada, a gestão da cidade focada dentro desse centro histórico. E capitais como Salvador, por exemplo, que grande parte do seu turismo vive em função do casario histórico, do centro histórico de Salvador. Mas eu queria tratar de um outro assunto que é muito polêmico também, que é a questão VLT, BRT. O BRT, a gente já sabe, é inevitável, vai ser implantado o BRT, e nós temos uma dificuldade aí entre governo do estado e prefeitura de resolver essa questão aqui em Cuiabá. Lá na Várzea Grande, o BRT já vem avançando, as obras estão caminhando de uma forma até acelerada, para que volte a funcionar o BRT, para que funcione o BRT, mas aqui em Cuiabá nós temos essa indefinição, existe uma queda de braço política, enfim, algo um pouco irracional, tendo em vista que o modal vai ser implantado e claro, seria mais rápido se o prefeito entendesse esse processo. E eu estou lhe perguntando isso porque eu acho que a Câmara cumpre um papel fundamental. Que o problema da cidade, independente da opção de cada um, se é BRT ou se é BRT, o problema é que a cidade precisa do transporte público de qualidade. A cidade precisa de uma mobilidade urbana adequada. Cuiabá cresce, Cuiabá tem cada vez mais... já tem ruas, né, com dificuldades, como o senhor mesmo colocou. Então, o transporte coletivo é uma grande alternativa para qualquer cidade do mundo, né? Como é que o senhor vê essa questão? Como é que o senhor se posiciona? Dá para resolver isso? Dá para, vamos acabar com essa rixa e vamos tocar essa obra, que é uma obra importante para os cuiabanos, para quem vive na capital? Como é que é isso? Bom, Mauro, também muito importante o tema. Eu quero dizer que eu sempre fui um defensor do VLT. Sempre fui um defensor do VLT. Acho que o VLT é mais moderno, o VLT é mais atual. Na impossibilidade do VLT, seja lá pelos argumentos que foram apresentados, né? Nessa impossibilidade, que é uma pena em razão da fortuna que já foi investida nesse modal. Mas não é possível, não. O governo do estado não vê possibilidade, não. É o BRT, então tem que ser o BRT. Porque entre o VLT e nada, nós queremos o BRT. Né? Tentamos o VLT, não foi possível, então nós temos a obrigação de aceitar o BRT. Agora, eu também preciso deixar registrado aqui, nós fizemos a visita institucional a todos os poderes, Poder Executivo Municipal, Poder Legislativo Estadual, Tribunal de Justiça. A presidente nos recebeu muito bem no Tribunal de Justiça, Ministério Público, fomos muito bem recebidos por aquele órgão, pelo Procurador-Geral, no Tribunal de Contas, fomos muito bem recebidos pelo presidente Novelli, pelo conselheiro Sérgio Ricardo e por todos os outros conselheiros, mas, infelizmente, nós não conseguimos efetivar essa visita ao governo do estado. Nós tentamos, de todas as formas, por telefone, uma agenda, por e-mail, por WhatsApp, tentamos de todas as formas e não obtivemos resposta. Então, o único poder deste estado que nós não visitamos
foi o Poder Executivo Estadual, porque simplesmente não nos deu retorno quanto à possibilidade de uma agenda. E essa era a oportunidade para nós falarmos da saúde em Cuiabá, era a oportunidade para nós falarmos do transporte público em Cuiabá, e nós gostaríamos de ser um instrumento, nós gostaríamos de ser, o objetivo nosso ao tentar essa audiência com o governo do Estado, era para que nós fôssemos um instrumento de solução para esses problemas e que quem paga por eles é a população cuiabana. Quem paga por eles é Cuiabá. E nós gostaríamos, mas infelizmente nós não tivemos oportunidade de diálogo aberto com o governo do Estado. Em razão disso, fica difícil intermediar qualquer coisa nessa guerra fria que existe entre prefeito de Cuiabá e governo do Estado. Nós gostaríamos de ter sido, ou de vir ainda a ser instrumento para tentar buscar o caminho em que todos ganhem, principalmente a população cuiabana, que é a que mais está perdendo. E eu queria saber um pouquinho da sua posição sobre a questão da saúde, da intervenção da saúde, como é que o senhor se coloca diante dessa situação, né? Antes da gente entrar na questão eleitoral propriamente dita. Bom, Mauro, eu preciso dizer aqui que eu também sempre achei como uma medida excessiva a intervenção. E eu justifico em razão de que em outras gestões a saúde pública municipal de Cuiabá estava pior do que a atual. E naquela oportunidade não ocorreu intervenção. Então, eu particularmente entendi como medida excessiva. Estive 3 vezes com o desembargador Orlando Perry, falando disso. A última vez que estive, levei uma proposta de uma comissão, porque é necessário que se crie uma comissão de transição. A intervenção ela não é eterna, ela tem data para terminar. E quando terminar, ela será devolvida ao Executivo Municipal. Em razão disso, é necessário que se faça uma transmissão de tudo o que ocorreu. É necessário também que se garanta que não haverá qualquer retaliação àqueles servidores públicos municipal que estiveram trabalhando junto com a equipe interventora. Então, diversas medidas são necessárias. Nós levamos essa proposta ao desembargador Orlando Perry, levamos ao conselheiro Sérgio Ricardo, que é o relator das contas da Prefeitura de Cuiabá e da Câmara Municipal de Cuiabá, né? Foram propostas bem vistas, propostas muito bem recebidas pelo desembargador Orlando Perry, tanto é que a Câmara, ela, até por determinação do Tribunal de Justiça, ela participa ativamente de todos os atos realizados pela equipe interventora, né? Até porque a função da Câmara Municipal é também fiscalizar o poder público, o Executivo Municipal, né? Justamente. Então, assim, hoje, como a decisão houve, e decisão judicial se tem que cumprir. Se você quiser discutir, discuta na instância correta, mas
ela precisa, mesmo que em período de discussão, ela precisa estar sendo cumprida, né? Então, acho que a intervenção hoje, ela já apresenta um resultado positivo. Acho que a intervenção, pelo menos, corrigiu a questão de medicamento, a intervenção corrigiu falhas de pagamento, débitos com fornecedores, os quais não queriam mais fornecer para o município de Cuiabá. Então, eu acho que no frigir de tudo, eu acho que tem sido positiva a intervenção, sim, porque nós já temos diversas ações resolvidas. Existe a promessa de termos mais de 30 unidades de saúde reformadas, recuperadas, também pela equipe interventora. Então, hoje já temos resultados que justificam a intervenção. Bom, eu quero seguir em frente, como a gente está no último bloco, presidente, eu preciso falar um pouquinho de eleições no ano que vem e questionar algumas coisas. Primeiro, o senhor é do PL, o PL já tem um pré-candidato declarado, quer dizer, autodeclarado candidato. Como é que... E o senhor se posicionou com legitimidade, colocando, não, mas eu também posso disputar a eleição, né? Como é que está essa questão dentro do seu partido? Bom, de forma incoerente e com muito pouca habilidade política, por aqueles que deveriam ter habilidade política e não estão tendo, eles estão conduzindo esse processo internamente de forma totalmente equivocada. Eu continuo dizendo que existem regras que definem as convenções. E essas regras estão sendo patroladas e rasgadas pelas declarações dos dirigentes do PL, partido que eu estou como presidente da municipal. No entanto, teve uma reunião, me parece que ontem ou anteontem, e eu, como único vereador do partido na capital, presidente da Câmara Municipal da capital, presidente do municipal do PL, não fui convidado. Então, uma maior demonstração de falta de respeito. Parece que eles estão assimilando o modus operandi do candidato que eles preferem, que é o deputado federal Abílio Brunini, cuja forma que ele tem especialidade é a forma do desrespeito, é a forma do modo espalhafatoso, onde ele quer aparecer dessa forma, quando ele deveria escolher um outro caminho para aparecer. Um caminho verdadeiro, um caminho respaldado pela verdade, um caminho respaldado pelo respeito às divergências, enfim. Mas parece que a cúpula do PL está tomando para si esse modelo este que eu não concordo. Continuo dizendo, estou sim pré-candidato, eu estou no PL há mais de 20 anos, estou presidente do municipal do PL, estou vereador por Cuiabá, estou presidente da Câmara Municipal da capital e tenho direito, tenho legitimidade de estar pleiteando. E vou mais longe. Só para perguntar, em Cuiabá, o PL é uma executiva provisória ou é a definitiva? Não, é provisória como em todos os municípios. No entanto, o que eu gostaria de dizer é assim, eu oficiei o PL em novembro de 2022, tão logo conquistei a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Cuiabá, 2 meses depois eu oficiei o PL, dizendo que iniciaria um trabalho em busca
da condição de disputar a Prefeitura de Cuiabá. Tive a resposta do PL, presidente do diretório estadual, senhor Ananias, resposta positiva. E com base nessa resposta, eu avancei com as minhas ações. Eu tenho feito um trabalho mais de bastidor, mas eu tenho feito o trabalho. Agora, de repente, surgiu o Valdemar, estabelecendo que o candidato do PL é o Abílio. Eu continuo candidato e, na convenção, se não sentarem comigo, se não conversarem comigo, se não justificarem os seus posicionamentos, tenham certeza que nós vamos bater chapa no dia na convenção do PL. Eu queria, muito justo, muito legítima a sua posição, me parece, até porque o comportamento do deputado Abílio, lamentavelmente, não é um comportamento institucionalmente correto, que tenha uma respeitabilidade, né, para assumir, eventualmente, uma prefeitura da importância da Prefeitura de Cuiabá. Eu acho que falta maturidade, enfim, uma série de situações que ele vai precisar melhorar muito, creio eu, se quiser ter condição de disputar a Prefeitura de Cuiabá, ainda que tenha o apoio de setores da direção estadual do partido. Agora, o senhor também tem uma dificuldade, que é o seguinte: o senhor é da base do Emanuel Pinheiro, prefeito Emanuel Pinheiro, que é do MDB, e que se elegeu com apoio da esquerda, a qual o senhor se posiciona contrário, quer dizer, ideologicamente contrário. O senhor ainda defende, em alguns aspectos, a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, e essa aliança é uma aliança a aliança que elegeu o prefeito Emanuel Pinheiro está se desfazendo. O PT, que apoiou, está saindo, o PV tem uma dificuldade, porque ali é federação, não sei como é que isso vai se dar aí na frente, né? Mas o PT já decidiu que ele não apoia, que vai lançar candidatura própria, embora tenha que atuar como federação até a eleição de 2026. Como é que o senhor vai se colocar nessa questão? O senhor não tem uma dificuldade aí ideológica, de um lado, ter apoiado um candidato que foi apoiado por setores de esquerda e que procura ter uma relação como única alternativa que lhe restou, embora a gente que conheça o Manuel veio do partido de centro-direita, veio do PFL, seria do União Brasil hoje se tivesse espaço para disputar a eleição, tivesse espaço político para disputar a eleição. Como é que o senhor vai se posicionar em relação a essa questão ideológica, o PL mais radical à direita, né? E de que maneira o senhor pretende convencer as pessoas de que a sua candidatura é a candidatura correta, apesar de o senhor ter apoiado Emanuel Pinheiro? Bom, primeiro eu quero dizer que quando o vereador Chico 2000 apoiou o prefeito Emanuel Pinheiro, foi autorizado pelo PL. O PL cedeu o tempo dele para o prefeito Emanuel Pinheiro. Quer dizer, o PL, naquele momento, era uma situação. Posteriormente, veio o presidente Jair Messias Bolsonaro e por esse caminho, o PL começou a posicionar-se de forma diferente. Mas nunca houve uma orientação por parte do partido quanto à forma de convivência com Cuiabá. Então, eu sempre tive proximidade, sim, à gestão do prefeito Emanuel Pinheiro. Repito, os 4 primeiros anos impecáveis, os 4 primeiros anos precisam ser
ressaltados de forma positiva. Não está impecável os últimos 4 anos, infelizmente, e quem paga essa conta é o povo cuiabano. E dizer que eu quero o apoio de todos, principalmente do PL. E dizer, Mauro, que Cuiabá precisa de alguém que aglutine e não alguém que divida. O Cuiabá dividido está nos levando a esse caminho que todos estão vendo. A saúde com interdição, as obras de infraestrutura parada, isso é o Cuiabá da divisão. Então eu quero dizer para você o seguinte, eu amo Cuiabá, o que eu conquistei na minha vida, eu conquistei aqui em Cuiabá, foram oportunidades me dadas pelo povo cuiabano, e eu quero ser prefeito de Cuiabá para devolver a Cuiabá muito mais do que aquilo que ela me deu, né? Agora, você quer o apoio do prefeito? Eu quero o apoio de todo mundo, eu quero o melhor para Cuiabá, eu quero fazer uma Cuiabá que realmente respeite todos. Eu não vou desfazer de um possível apoio do prefeito Emanuel Pinheiro, igual o Abílio desfez do apoio do governador Mauro Mendes nas eleições em 2020, e ele perdeu a eleição, né? Ele fez questão de deixar claro que ele não queria o governador Mauro Mendes no palanque dele, e ele perdeu a eleição. Então, assim, eu quero o bem de Cuiabá, e para conquistar isso, nós precisamos estar unidos. Precisamos estar todos unidos, todos que efetivamente queiram o bem de Cuiabá. Mas o apoio principal, neste momento que eu preciso, é o apoio do PL, e a partir daí eu não tenho dúvida de que, se for vontade divina que eu esteja à frente das ações da gestão cuiabana, eu não tenho dúvida que estarei. Presidente, infelizmente nosso tempo já terminou, a conversa é boa, teríamos ainda muitos assuntos para tratar aí sobre Cuiabá. Cuiabá rende muito, né? Porque tem muita coisa para ser falada, para ser discutida, para ser debatida sobre Cuiabá. Muito obrigado por sua participação aqui no Nossa República, tá certo? E sorte aí na sua jornada com o PL e com o projeto de disputar as eleições no ano que vem. O senhor tem 1 minuto aí para suas considerações finais. Muito obrigado, Mauro. Foi um prazer estar aqui, falar com você, estar participando do Nossa República, mas eu quero deixar só um lembrete. Cuiabá precisa ser pensada 30 anos para frente, Mauro. Cuiabá precisa ser pensada para os seus filhos, para os seus netos, para os meus filhos, para os meus netos. E com esse sentimento, com esse entendimento, que eu quero estar prefeito de Cuiabá. No mais, agradecer a Deus por tudo, agradecer a você pela oportunidade e dizer que sempre que entender necessário, estaremos aqui à disposição. Muito obrigado. Nossa República vai ficando por aqui. Estaremos de volta na próxima semana. Um grande abraço a todos.